a volta do Senhor nos ares, e agora a gente tem que dar continuidade. O que vai acontecer depois do arrebatamento, tá? E é sobre esses dois assuntos que nós vamos falar hoje, que vai acontecer logo em seguida do arrebatamento. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, eu não sei se vocês já perceberam, eu quero pedir para vocês ir lá, dar uma lida, apesar de que, ao estudar a escatologia, nós não só usamos o livro de Apocalipse, a gente usa vários outros versículos, porque a escatologia ela está em toda a Bíblia, ela não está só no livro de Apocalipse. Você vai encontrar promessas sobre esses eventos que hão de acontecer em toda a Bíblia, né? Profetizando que um dia coisas que ainda falta coisas para acontecer até a consumação dos séculos. Então, a gente já viu lá em Tessalonicenses a promessa que o nosso corpo vai ser transformado e vai encontrar o Senhor nos ares. Nós vimos promessa, né, no livro de Tessalonicenses sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Assim, daqui por diante, nós vamos ver, tanto no livro de Apocalipse, como no livro de Daniel, que é chamado de segundo Apocalipse, porque no livro, primeiro Apocalipse, né, porque o livro de Daniel traz muitas informações sobre escatologia e fala muito sobre o final dos tempos. Nós vamos aprender coisas muito legais lá no livro de Daniel. Mas hoje nós vamos aprender duas coisas, dois eventos que seguirão o arrebatamento, tá? Vão anotando aí. Vamos lá. Primeira coisa, pode passar. Aqui, nós vamos ver, aqui tem um resuminho, mas nós vamos ver esse resumo depois detalhado. Aqui nós estamos vendo uma cruz. É como se começasse... Deus começa na plenitude. Lembra que eu ensinei sobre a vida de Cristo? Que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para salvar aqueles que estavam debaixo da lei. Cristo cumpriu toda a lei e foi até essa cruz e pagou todos os nossos pecados. Quando Cristo pagou o nosso pecado, é como se tivesse colocado ali na cruz, um relógio escatológico começa a contar. Nós vamos ver, a partir das próximas aulas, esse relógio escatológico que começa a funcionar até que ele vai chegar no desfecho de toda a história. Mas aqui nessa cruz, quando Cristo consuma, né, o plano de redenção, paga o nosso pecado, nós entramos no período da graça, porque antes dessa cruz, as pessoas que viviam nessa época estavam sob o período da lei, né? A espera do Messias, a espera do Salvador. Mas quando Cristo entregou a vida dele na cruz, nós entramos na dispensação, no período da graça. O que é a graça? É quando o evangelho está sendo pregado, mostrando que o Salvador, que o pecador é salvo pela fé em Jesus Cristo, que Cristo pagou todos os nossos pecados e que agora, pela fé nele, nós podemos ter vida eterna. Então, esse gráfico aqui que eu fiz, é para vocês, é como se fosse um mapa mental. Vocês já ouviram falar em mapa mental? É quando a gente rabisca ou desenha algumas coisas que facilita da gente lembrar das coisas, tá? Então, esse gráfico aqui, vocês rabisca aí num caderninho, ou depois ele vai ficar aqui no grupo, você volta lá, o Daniel vai colocar, você abre, escreve ele no seu caderninho, que é para você ter aqui na sua mente como se fosse um esboço das coisas que hão de acontecer. Primeiro, Cristo vem, morre, paga os nossos pecados. Esse período graça que eu escrevi aqui é o período que nós estamos vivendo, pregando o evangelho, vivendo a nossa vida cristã, aguardando essa primeira flechinha que sobe aqui, o arrebatamento, que é o primeiro evento escatológico. Depois do arrebatamento,
até a segunda flecha aqui, lilás, colorida, nós temos a grande tribulação, que serão divididas em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Esse período aqui, nós vamos estudar muito sobre ele, é só um mapinha isso aqui, só para vocês gravarem na cabeça. Mas isso aqui nós vamos estudar detalhadamente. Depois desse 7, aconteceu o arrebatamento na aula passada, e agora, no nosso estudo, nós estamos aqui nesse período, vão acontecer coisas nesse período, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, dá uns 7 anos. Aí, na flecha maior, volta de Jesus. Que volta de Jesus é essa? Primeiro o arrebatamento, Jesus vem nos ares. Nós não vamos ver Jesus aqui na terra. A Bíblia fala que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Agora, a volta de Jesus, segunda fase, a primeira fase é o arrebatamento, que nós vamos encontrar com ele nos ares. Na segunda fase, Jesus volta realmente, ele coloca o pé aqui na terra, porque ele vem para instaurar o reino dele, o milênio. Tá vendo? Aí tem mais um pedacinho aqui que chama milênio, que nós vamos estudar separadamente, mas é para você ter esse esboço aí na mente de vocês. Esse milênio, esse pedacinho tão pequenininho que está aqui no mapa, ele corresponde a 1000 anos que Jesus vai reinar aqui nessa terra. E depois disso tem duas flechinhas, uma que aponta para cima, que fala que haverá o juízo final. Aqui embaixo, o trono branco, que serão que tá tratando a mesma coisa, né? Que é quando os mortos que morreram sem Jesus vão ressuscitar para ser julgado para condenação eterna, tá? Aí aqui começa a eternidade, onde eu desenhei aqui, coloquei aqui um céu, né? Que nem se descreve, nem se compara com o céu que nós vamos estudar lá para frente. Isso aqui é um esboço, né? Mas nós vamos estudar cada pedacinho desse esboço aqui até terminar. Vocês não estão com pressa, né? Para aprender bastante não pode ter pressa, né? Então, nós vamos estudar devagarinho. Então, hoje, vamos ver o que nós vamos... Nós paramos aonde mesmo? Vamos ver se vocês estão lembrando. Fala aí que eu quero ouvir. Qual foi a nossa última aula? Foi sobre o arrebatamento. Arrebatamento. Muito bem. Então, agora nós estamos aqui na primeira flechinha lilás. Então, vamos continuar. Está todo mundo arrebatado. Está todo mundo arrebatado. Eu estou aqui. Você está aí, né? Pensou se está todo mundo arrebatado e nós aqui embaixo? Aí a gente ia estar desesperado. Mas houve o arrebatamento, né, da igreja, e no arrebatamento da igreja, os salvos estão lá em cima, e nós vamos imaginar aqui na nossa mente, todo mundo aí, eu estou convidando todos os alunos agora para fechar o olho um pouquinho e imaginar 2 cenários, tá? Um aqui na Terra, depois do arrebatamento, e outro lá em cima, nós salvos já arrebatados. Olha só que coisa que vai ser. Aqui na Terra, você já imaginou o que vai estar acontecendo? Para e pensa. Pessoas que são casados, e um é salvo e o outro não é. Um foi arrebatado, o outro ficou aqui. Filhos que foram arrebatados e pais que ficaram aqui. Empresas onde metade dos funcionários foram arrebatados e metade chega no trabalho e não encontra seus amigos. Igrejas, pior isso aí, igrejas que pessoas estavam ali vivendo talvez numa doutrina errada, uns com entendimento, outros sem entendimento, e de repente chega lá e alguns irmãos não estão mais lá, porque foram arrebatados. De repente, pessoas estão numa viagem, né? Num bonito transatlântico,
em meio ao mar, e muitos lá dentro são salvos, foram arrebatados, e de repente começam a perceber que alguns dos passageiros não estão mais lá, os tripulantes não estão mais lá. Já pensou se o comandante daquele navio for salvo e também ele deixou o transatlântico à deriva lá e ele foi arrebatado? Vocês já imaginaram lá nas alturas, pilotos salvos que foram arrebatados e aviões caindo lá de cima? Todos os salvos sendo arrebatados e muitos sendo... a terra vai virar um grande caos. Concordam comigo? Vai virar um caos, sim, porque, né, vai ser uma catástrofe, né? Muitos salvos desaparecem. Se não tivesse acontecendo nenhum desastre, nada, mas ainda assim, já imaginou você procurando pessoas que você ama, né? E que não foram encontradas, estão desaparecidos, e os jornais dando notícia do desaparecimento, do rapto de várias pessoas ao mesmo tempo, e irão aparecer pessoas que conheceram sobre a escatologia, mas que não creram em Jesus e não foram arrebatadas, e cada um falando um pouco do que sabe sobre esse desaparecimento. Eu acredito que vai ser um momento muito difícil aqui na Terra. Mas, enquanto isso, lá no céu, um outro cenário está aberto, né? Vamos imaginar dois palcos e dois dramas acontecendo. Lá no céu vai acontecer dois eventos espetaculares, muito importantes, que vocês não podem esquecer aí na mente de vocês, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Vamos lá, então. Logo em seguida do arrebatamento, coloca aí, Daniel. Dois eventos importantes depois do arrebatamento. Primeiro vai ser o tribunal de Cristo. Todos se apresentarão logo após o arrebatamento. Estaremos todos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Agora já deu até um susto, né? Olha lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, aqui já dá até um arrepio, mas a gente não está escrito na Bíblia que quem crê em Jesus não é julgado, mas quem não crê já está condenado? Esse julgamento, meus queridos, não é para você saber se você vai entrar no céu ou não, porque você já é salvo. Esse julgamento aqui é para você receber a sua coroa, é para você receber o seu galardão, a sua recompensa, tá? Segundo Coríntios, nós vamos ver esse versículo, mas eu vou ler esse aqui primeiro, que está aqui já. Segundo Timóteo 4:8 diz assim: o justo juiz dará a coroa da justiça a todos que amarem a sua vinda. A Bíblia fala de muitas coroas, a gente vai ver depois, mas hoje a gente já está vendo a primeira coroa aqui, vai ser dada a todos que amarem a vinda de Cristo. Por isso que eu falei para vocês que estudar escatologia é importante. Eu amo estudar escatologia e ensinar, porque nós precisamos aprender a amar a vinda de Cristo, a desejar essa vinda de Cristo, como se fosse uma visita ilustre que está chegando na nossa casa. Nos preparar para essa vinda, para esse momento que nós vamos encontrar o nosso Senhor. Então, a primeira coroa aqui que está sendo prometida é para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Então, nós não precisamos ter medo da vinda de Cristo, temer a vinda de Cristo. Nós precisamos amar a vinda de Cristo, que aquele que ama a vinda de Cristo já ganhou uma coroa, que é a coroa da justiça, tá? Agora vamos ver 2 Coríntios 5:10. O Daniel está podendo passar ou nós vamos ler na Bíblia, Daniel? Tem que ser na Bíblia, Sônia, mas é esse versículo aí que está aí já, em cima dele.
Porque, tá, esse aqui, né? Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tá ótimo, então. Então, pode passar. Essa aqui tá meio apagadinha, essa transparência, mas vai dar para a gente ver aqui, ó. Esse aqui é 1 Coríntios 3, 11 a 15. Se você quer anotar, pode anotar, mas se você vai ter depois esse slide também. Olha lá. Porque ninguém, isso aqui está falando do julgamento dos salvos, tá? Como vai ser esse julgamento? Olha aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vou explicar para vocês. Depois que a gente for arrebatado, antes da gente chegar lá no céu, nós vamos aprender sobre os lugares celestiais, né? Nós vamos receber nós encontraremos com o nosso Senhor e Ele vai julgar as nossas obras. Porque para entrar no céu, nós não precisamos, Cristo já foi condenado no nosso lugar. Mas para a gente receber a nossa recompensa, por tudo que a gente fez aqui, através do nosso corpo e no corpo de Cristo, que é a igreja, a forma que nós servimos a Cristo aqui, nos dará o direito, nos dará esse privilégio de receber a nossa recompensa. Como ele vai julgar, então? Ele vai provar a nossa obra que foi feita sobre o fundamento que é Cristo. Aqui já está alertando, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Cristo é a nossa pedra angular, é o nosso alicerce. Tudo que a gente vai fazer tem que ser edificado sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Se você inventar alguma coisa da sua própria cabeça, e tem muita gente que está fazendo isso hoje, inventa alguma coisa da sua própria cabeça, acha que aquilo ali é importante, sai fazendo, e depois ele vai chegar naquele dia, que é o dia do julgamento, e vai falar, Senhor, em seu nome nós fizemos isso, aquilo, e vai querer a recompensa. Mas, como está escrito lá no livro de Mateus, Jesus vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque nós não podemos inventar coisas da nossa própria cabeça para fazer. A gente tem que fazer as coisas de acordo com a palavra dele. Ele deixou a Bíblia, que é o nosso manual, e Jesus é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Eles rejeitaram Cristo e quiseram inventar um outro meio, mas não há outro meio. Então, tudo que a gente fizer, a Bíblia fala que nós somos como pedras vivas. Então, nós vamos formando um edifício em cima do alicerce que é Cristo. O fundamento é Cristo. Então, se você ganha uma pessoa para Jesus, uma pedra que você está colocando sobre o fundamento. Se você ensina a palavra de Deus com a verdade, né, não inventando coisas, deturpando a palavra de Deus, tudo que você fizer para a honra e glória de Deus, de verdadeiro coração, Cristo vai provar naquele dia, vai colocar a prova naquele dia. E aqui está dizendo que o fogo vai provar a obra de cada um. O que será que seria o fogo que vai provar a obra? Aqui está dizendo assim, a obra de cada um se manifestará, porque o dia declarará, esse dia do julgamento, porque pelo fogo será descoberta, porque o fogo é que prova a pedra,
O ouro, a prata, a pedra preciosa, ela é provada no fogo. Quando coloca no fogo, se ela permanecer, é porque é uma joia valiosa, é de verdade. Porque se ela não for de verdade, ela não resiste o fogo. E esse fogo aqui é a própria palavra de Deus. Naquele dia, bom, vamos ver lá, né? Sônia, né? Estou eu lá diante do tribunal de Cristo. Aquele dia que a Sônia deu aula lá para o seminário, para o pessoal, lá para os alunos dela. Como foi que ela deu essa aula, né? Foi verdade o que ela falou? Foi para glorificar o meu nome, né? Se foi conforme a palavra de Deus, se eu edifiquei, o que eu fiz foi edificado no fundamento que é Cristo, então esse fogo vai passar pelo crivo do fogo da palavra que é a própria palavra de Deus. Então, é verdade? Então, foi ouro, Deus vai resolver se foi ouro, se foi prata, se foi pedra preciosa. Se não queimar, é porque é joia verdadeira. Agora, se foi uma coisa feita de má vontade, se foi uma mentira que eu falei para vocês, se foi um erro, ela não vai prevalecer no fogo, ela vai queimar, né? Porque a madeira não resiste o fogo. O feno não resiste o fogo e nem a palha resiste o fogo. Queima, quer dizer, não foi nada. O que eu fiz foi tudo em vão, não prestou para nada. Agora, se aquilo que a gente fez foi com amor, foi com verdade, a gente lutou pela palavra de Deus, pela verdade, vai prevalecer e nós vamos receber a nossa recompensa. Mas se tudo aquilo que você fez foi em vão, foi uma coisa só para sua glória, foi só para você, foi do seu jeito, não foi do jeito de Deus, foi só para se engrandecer, mas não foi para glorificar a Cristo, a Bíblia diz aqui que ela vai sofrer um detrimento, quer dizer, você não vai ter galardão daquilo que você fez, mas o que é importante nesse último versículo aqui, ó, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Se a casa de alguém, vou dar um exemplo para vocês já tiveram vocês já viveram uma situação de ver alguém que a casa pegou fogo? Você acha que se você tiver sua casa pegando fogo, você vai entrar para salvar a geladeira, procurar a joia que está num potinho? Você vai sair com a roupa do corpo, não é verdade? É verdade. Né? Então, você não está preocupado se você vai resgatar coisas materiais, você sai correndo. Então, você foi salvo como pelo fogo, saiu com a roupa do corpo, mas foi salvo. Então, tem gente, irmãos, que infelizmente vão chegar lá no céu, mas não vão ter galardão, sabe por quê? Porque foi salvo aqui nessa terra, recebeu pela graça de Cristo a salvação, mas não fez nada para ganhar um galardão. Não ganhou almas, não falou de Cristo, não deu bom testemunho. Quando fazia alguma coisa, não era para a glória de Deus, fazia do seu jeito, fazia de mal vontade. Então, às vezes, eu acho triste, eu acho legal essa passagem, mas às vezes eu acho triste ao mesmo tempo, porque eu sei que vai ter pessoas que vão chegar lá e vão ter vontade de receber um galardão. E aí eu pergunto, por que a gente vai querer ter um galardão? Já parou para pensar? Alguém tem uma ideia aí? Vocês querem ganhar um galardão? Galardão? E levanta a Queremos, mão. quero. Quer? Quem quer ganhar um galardão? Só a Catiele? Eu quero. Eu também quero. Você também quer, Também Aparecido? A Lídia Sim. quer. Todo mundo quer ganhar um Apresentar os galardão, pés né? do Senhor. Isso. Sabe o que eu comparo? Eu sempre falo isso para meus alunos. Eu comparo assim, ó. Sabe quando você vai numa festa de aniversário? Sim. Muito bem. Então, é uma pessoa que você gosta muito, a gente fala, puxa, eu estou com pouco dinheiro aqui, mas eu quero levar um presentinho, a gente quer levar uma lembrancinha, não quer? Então, a gente faz o melhor possível, vai lá,
O que você quer, você gosta muito da pessoa, então o que você pode, você arruma, dá um jeito para você levar. Então você chega lá, né, no aniversário, e você vai correndo e quer encontrar aquela pessoa e dá aquele presentinho, porque você quer que ela se sinta amada com aquela lembrancinha que você levou no aniversário dela. Pois bem, a Bíblia fala de um momento lá no céu que a gente vai tirar as coroas e depositar nos pés do nosso Senhor, e cantar e dar glória para o nome dele, e falar santo, santo, porque só o Senhor é digno. É como se você está levando a sua obra, a sua coroa que você ganhou, porque você lutou aqui pela causa de Cristo, e você deposita nos pés de Jesus e dá glória para ele, como se fosse um presente seu para ele. Já imaginou você chegar lá no céu, de mão abanando? Quem que quer ir no aniversário com a mão abanando? Ninguém. Ninguém quer, né? Nem que for uma coisinha simples, a gente quer levar para poder demonstrar o nosso amor. Pois é. A forma de você não entrar no céu como pelo fogo aqui, de mão abanando, sem galardão, é você lutar legitimamente aqui nessa terra, como um bom soldado de Cristo. É por isso que a gente não é salvo e pum, pacota na hora e morre. Porque Deus quer deixar você aqui para você trabalhar, para você ganhar almas para Ele, para você dar bom testemunho, para você, tudo aquilo que você está aprendendo aqui no nosso seminário, na escatologia, você falar para alguém. Tem gente que não sabe de nada disso. Sabe, já ouviu falar que Jesus vai voltar, mas ele não tem certeza de nada. Quando você pega um pouquinho que você está aprendendo aqui nessa aula e corre lá e fala para um amigo seu, se ele for tocado pelo Espírito Santo e aceitar Jesus como Salvador, é uma pedrinha na sua coroa, entendeu? E você, naquele dia, quando todo mundo estiver aos pés de Cristo, glorificando a Cristo e depositando nos pés de Cristo a sua coroa, você vai estar lá junto também, colocando a sua coroa, as almas que você ganhou para Cristo. Ao passo que quem entrou, vai entrar no céu, aceitou Cristo, mas não fez nada para glorificar a Deus. Vai entrar lá no céu e vai ter vontade de ter uma coroa, mas não vai ter. Você entendeu onde que está a importância? Sim, Entendeu? Eu sim. vou procurar, estou procurando esse versículo para me mostrar para você. Ela fechou aqui. Eu fechei meu também. Tá. E abre, fecha. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Apocalipse 4:10. Quem está com a Bíblia aí no jeito, lê para mim Apocalipse 4:10. Posso ler, professora? Pode sim. Os 24 anciãos prostraram-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse dia vai ser muito maravilhoso. Esses 24 anciões, 24 aqui, representam as 12 tribos de Israel, todos os salvos do Velho Testamento, juntamente com os 12 apóstolos, que representam todos os salvos do período da graça. Então, juntos, simboliza o quê? Todos os salvos de todas as épocas, depositando aos pés de Cristo todas as suas coroas e cantando, santo, santo, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória. E muita gente vai procurar a sua coroa e não vai estar lá. Então, o tribunal de Cristo, que vai acontecer depois do arrebatamento, para poder provar todas as nossas obras e ver tudo que a gente fez aqui
não para ser salvo, porque nós já somos salvos, já estamos lá, já fomos arrebatados, mas é para você receber a sua coroa, né? E a coroa se refere a nossa, vai ter a apresentar diante de Cristo aquilo que a gente fez por meio do nosso corpo, e ao mesmo tempo eu acho que tem a ver também com o reino de Cristo aqui na Terra, que ele fala também que ele deu talentos para um, para outro, e como foi que você usou o talento para você ajudar ele a reinar aqui no milênio, mas isso aí a gente vai ver para frente. Mas eles entenderam até aqui? Sim. Beleza? Sim. Então vamos passar para frente. Deus. Então, sobre esse julgamento, vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Depois do julgamento, olha só o que nós vamos, que terá lá no céu. Vai ser a bodas do Cordeiro, outra coisa que ninguém vai querer perder por nada. Vai ser o casamento de Cristo com a sua igreja. Olha só, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa aprontou. Quem é a esposa? Nossa, igreja. A igreja. Isso. A igreja já aprontou. Por que ela aprontou? Primeiro, ela aceitou Cristo aqui na Terra como Salvador, foi batizada, né? Fez parte da igreja, foi arrebatada, foi julgada já as suas obras, já está toda bonita, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Não é o que as noivas fazem para se preparar para o casamento, veste aquele lindo vestido branco, né? Enfeitado. Aqui também foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse: bem-aventurada aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 7 a 9. Tá? Então, depois disso, a gente vai ser levado às bodas do Cordeiro. Cristo casando com a sua igreja. Sobe a noiva e depois de 7 anos, que nós vamos ver na próxima aula, desce a esposa, né? Olha que coisa mais linda. Passa aí, Daniel. Olha lá, mais um versículo. Cantares. Vocês sabem que o livro de Cantares é um livro romântico, mas está falando aqui do relacionamento de Cristo com a igreja, né? É usado muito para o casamento, porque a Bíblia, ela fala desse relacionamento de Cristo com a sua igreja, ele usa como alegoria do casamento, de um homem com uma mulher. Olha que lindo. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Olha que coisa linda. Então, aqui, Jesus leva a igreja à sala do banquete, à sala do trono, aonde vai ser realizadas as bodas do Cordeiro. Aqui está dizendo assim, ó, livro de Mateus 26, 29. E digo, esse aqui foi quando Jesus fez a última ceia, né, com a sua igreja, a primeira igreja que ele fundou, que ele chamou aqueles 12. Ele disse assim, naquele dia: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco. Não beberei. Espera aí que eu estou lendo aqui, deixa eu tomar um pouquinho de água. E digo-vos que desde agora não beberei, ele está falando dele, deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo, aqui está escrito meio esquisito, que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, nós tomamos a ceia, né, para lembrar que o nosso noivo, Jesus, que morreu por nós, né, o sangue dele foi derramado, o corpo dele foi partido por nós, e ele falou: faça isso em memória de mim. Mas ele mesmo, ele disse assim:
olha, essa aqui foi a última ceia que eu faço com vocês, e eu não vou beber mais do fruto da vide até o dia em que eu vou beber de novo com vocês no reino do meu Pai. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Estão entendendo? Então, nesse dia, vai acontecer o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja de Filadélfia. O Daniel achar para mim, ele está aí com a Bíblia, que ele disse, você vê que ele mandou uma carta para cada igreja. Para cada igreja ele faz um elogio, ele faz uma repreensão e ele faz uma promessa. Mas para a igreja de Filadélfia, que o Daniel vai procurar aqui, ele faz só um elogio. Ele vai fazer um elogio para essa igreja e ele vai falar que ele vai fazer que todos os outros cheguem perante ela e saiba que ele amou essa igreja. Você pode ler para mim, Daniel? Você sabe o Pode. versículo. Daniel, faz É tanto o, tempo que ele está aqui comigo que acho que ele já até sabe o versículo que ele quer que eu quero que ele leia. Apocalipse 3:8. Então, lê para mim. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Agora continua. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha, você já imaginou o que é isso? Ora, o que a gente faz num casamento, meus irmãos? Casamento, você vai perante todas as pessoas que você ama, os seus convidados, né? E você vai com a pessoa que você ama, no caso, a mulher leva o seu esposo ali, e perante todas aquelas pessoas, é feito ali aquele pacto de casamento, mostrando para todas as pessoas que aquela pessoa ali, ou se é mulher, o esposo, se é homem, a esposa, você quer que todo mundo saiba que aquele homem ou aquela mulher é o seu escolhido ou a sua escolhida, e que todo mundo saiba que você ama aquela pessoa e que você está disposto a viver com ela para o resto da sua vida. Então, Cristo fala para a igreja de Filadélfia, eu vou fazer com todos, porque anteriormente ele está falando para as outras igrejas, chamou algumas de sinagoga de Satanás, chamou alguns que se dizem judeus, mas não são, e são mentirosos, mas para essa igreja, né, que é o modelo da igreja que Cristo espera de nós, ele diz assim, eu vou fazer com que todos esses olhem para você e saiba que eu te amei. Não é lindo isso? Sim. Eu acho a coisa mais linda, né? Eu acho que ninguém quer perder isso por nada. A gente quer fazer parte da noiva de Cristo, né? A gente quer que as pessoas que a gente ama façam parte da noiva de Cristo, que eles ouçam o evangelho, creiam no Senhor Jesus, sejam batizados, façam parte da igreja verdadeira, que prega a palavra da verdade, que ganhe almas para Cristo, porque naquele dia, muitos salvos do Velho Testamento que nunca fizeram parte da igreja, mas está ali no céu porque creram na promessa do Salvador, que havia de vir, né? A gente aqui fala que a gente vai sentar à mesa junto com Abraão, Isaac, Jacó, terão convidados para essa ceia, mas quem vai casar com quem vai ser a noiva de Cristo vai ser a igreja. Vocês entendem o que significa a nossa responsabilidade nesse mundo? A igreja de Cristo, que não negou a palavra dele, que pregou, guardou a palavra e não negou o nome dele, vai casar com Cristo.
e terá aquela grande cerimônia, um grande banquete, e Cristo prometeu que ele lá no reino do Pai, ele vai cear junto conosco novamente. Então, toda vez que você estiver ceando, você lembra que um dia lá no reino do céu, junto com Cristo, com o noivo, a gente vai de novo cear com ele, na bodas do Cordeiro, naquela maravilhosa festa que ninguém vai querer ficar de fora. Pode passar, Daniel. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Então, vai ter gente de todas as tribos, línguas e nações, todos aqueles que creem em Jesus, todos unidos ali, para aquele momento especial. E todos os que são de Cristo, a igreja toda vestida de linho fino, que representa a justiça de Cristo, não a nossa, mas a justiça daquele que morreu por nós e nos revestiu com o seu manto de justiça. Agora nós estamos lá representando todos os justos, porque nós não temos justiça própria, mas nós temos a justiça de Cristo em nós. Olha que lindo isso, não é lindo? Sentado junto com todos aqueles heróis da fé lá, desfrutando de todas essas coisas. Mateus, esse é o Mateus 8:11. O Lucas 14:15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, uma coisa que eu gosto muito de comer, não sei se vocês são assim, mas isso aqui, esse versículo me deixa muito animado. Esse versículo deixa eu muito animado. Olha aqui, nós vamos comer no banquete do reino de Deus. Eu não sei que tipo de alimento vai ser, mas vai ser bom, porque tudo que tem lá no céu é melhor do que o que tem aqui na terra, né? Vamos passar, Daniel. Vamos ver agora esse vidinho, que é um resumo. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo de um curso que eu fiz, ele não é liberado para a gente passar para frente, postar na internet, assim, essas coisas, mas é para o nosso estudo. E esse vídeo é legal porque ele dá um resumo da aula que eu acabei de falar para vocês agora. Não está muito de qualidade, porque eu filmei ele do meu estudo, tá? Mas dá para a gente aí ter um entendimento melhor para encerrar a nossa aula de hoje. Vamos prestar atenção então nesse vídeo. Tá certo. Pode soltar o vídeo, Daniel. Tomara que ele não trave. Pronto, Daniel? Agora sobre o tribunal de Cristo e sobre as bodas do Cordeiro. São eventos que acontecerão após o arrebatamento, como a Bíblia diz, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem ou quer seja mal, segundo Coríntios 5:10. O tribunal de Cristo, meus irmãos, ele será logo após ao arrebatamento da igreja. Existem 3 céus, Mesorâneo, Eporâneos e Aurâneo. O céu das aves, o céu que é o das estrelas e o céu onde Deus habita. Então Jesus, quando virá buscar a igreja, ele instaurará no segundo céu o tribunal de Cristo para galardoar a sua igreja. O tribunal de Cristo não é um tribunal para julgamento de pecados, sim um tribunal para entrega dos galardões dos santos. Nesse tribunal haverá muita alegria, pois Deus, por ocasião das bodas do Cordeiro, entregará os galardões de cada um conforme as suas obras. Então, esse julgamento é referente à premiação. Então, no original, a palavra bema significa pódio. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarar, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo,
usa de elementos materiais para explicar como será esse julgamento. Paulo fala sobre o ouro, prata e pedras preciosas. Nessa primeira divisão desses três elementos, os elementos ouro, prata e pedra preciosa, eles representam um trabalho feito com humildade e temor para a glória do Senhor, como diz em 1 Coríntios 10, 31. O fogo aí refere-se à presença do próprio Jesus, que será o juiz. E ele conhece fora o íntimo as intenções do coração. Então, a madeira, o feno, a palha, que são a segunda etapa dos elementos, facilmente será consumida pelo fogo. Fala das obras feitas por vaidade e egoísmo, para receber glória dos homens, como diz em Mateus capítulo 6, no versículo 2 ao 5. Somente serão galardoados aqueles cuja obra resistirem o fogo da presença do Senhor. No tribunal de Cristo haverá muita surpresa. Coisas encobertas, positivas ou negativas, virão à tona naquele grande dia. Nada julgueis antes do tempo. Travou, Daniel? Vou falar agora sobre o tribunal. Travou. Travou, não dá para passar mais? Não, não dá continuação, não. Parou ali. Ah, então tá bom. Mas o importante já foi ali. Então, é um videozinho que é basicamente o que a gente aprendeu hoje. Então, aqui está falando, né, de tudo que eu falei mesmo, e que depois cada um vai receber a sua recompensa e se regozijar, se alegrar naquele dia. E isso aí é um motivo para a gente batalhar aqui nessa terra, sabendo que não ficará sem recompensa. Tudo que a gente passa aqui, nesse mundo, nós vamos ter a nossa recompensa. Tudo que a gente faz com amor, com humildade, com vontade de agradar a Cristo, de ganhar almas, terá o seu devido galardão lá no céu, onde a gente não vai entrar no céu de mão vazia, mas nós vamos ter a nossa coroa para depositar aos pés de Jesus e dizer: digno és tu, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, porque o Senhor morreu e pagou os meus pecados, e é por isso que eu estou aqui. É o Senhor que merece tudo. Tudo que eu fiz lá é impossível, foi nada perante o que o Senhor fez por mim. Entendeu? O que a gente faz aqui não é para nós entrarmos no céu, porque isso não significa nada. É por aquilo que Ele já fez por nós. É em alegria, em gratidão a tudo que Jesus já fez. Então, quando a gente olha pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e pelo que Ele continua fazendo, em nos deixar aqui, em viver aqui nesse mundo, em servir a Cristo, é um privilégio, gente. Não é um sufoco, um sacrifício, não. Servir a Cristo é um privilégio tão grande, e ainda receber um galardão por isso. Uma recompensa, uma honra da parte de Cristo. Eu vou falar para você, Deus é muito bom, não é não? Verdade. Muito bom demais mesmo. Então, eu quero somente agradecer a vocês por essa aula de hoje, pela atenção de todos, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, está aberto para vocês. E professora, que passou lá direto aí, eu não perguntei. Então, é assim, vai ter pessoas salvas com galardões e pessoas salvas sem galardões, é isso? Exatamente. Será aquele indivíduo que vai ser salvo, todavia, como pelo fogo. Sabe aquele que a casa queimou e só teve condição de sair sozinho, só com a roupa do corpo? Uhum. Então, eu fiz aquela comparação. A mesma coisa da pessoa que vai no aniversário, mas não tem nada para levar para o aniversariante. Mais ou menos isso aí. Sim, entendi. Mais alguma coisa? Eu quero que vocês falem também, gente. Fiquei 1 hora falando aqui. Entenderam tudo? Entendi. Essa coisinha mais linda é sua? É minha, é a Sarinha.
Ai, que coisa linda. Deus Dá tchau para a abençoe. professora lá, dá tchau para os alunos. Oi, tchau, minha querida, linda. Ah, oi, dando beijo. É a Sara, ela tem 1 ano e 5 meses.